Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, para fazer a correção agora do capítulo 17, que tem o tema Teorias de Origem da Vida. Então vamos lá. Exercícios conceituais. A teoria da panspermia cósmica não é aceitável, uma vez que formas de vida não resistiriam às adversidades cósmicas. Além disso, não explica a origem da vida na Terra, apenas transfere para outro ponto do universo. O que dizia a hipótese da panspermia cósmica? Então, ela defendia o quê? Que micro-organismos provenientes do espaço, chamados de cosmozoários, teriam chegado à Terra, pegando ali uma carona com o meteoro. Tá? Então, essa é a hipótese da panspermia cósmica. 2. Porque os organismos primitivos teriam sido anaeróbios. Anaeróbios é aqueles que vivem na ausência de oxigênio. E como eles obtinham a energia necessária para sobreviver? Então, devido à ausência de oxigênio na atmosfera primitiva, os organismos só poderiam ser os anaeróbicos, porque não tinha oxigênio. E como é que eles obtinham energia? Através da fermentação, que é um processo que gera ali energia, na ausência de oxigênio. Então, não tinha oxigênio nem para ele fazer outro tipo de metabolismo, só podia ser fermentação, e ele só sobrevive, nessa condição atmosférica, sem oxigênio. 3. Na figura a seguir, temos representado um aparelho projetado por Stanley Miller no início da década de 1950. Por esse aparelho circulavam metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio, e por meio de energia fornecida por descargas elétricas, produtos de reações químicas como aminoácidos, carboidratos e ácidos graxos eram coletados no alçapão. Então aqui ele fervia a água, tinha aqui um balão com a fervura, o vapor da água passava por aqui e chegava dentro desse outro recipiente. Dentro desse recipiente aqui, chegava-se o vapor de água, tinha ali metano, amônia e hidrogênio. Com essas descargas elétricas, que também ficavam nesse recipiente, então isso aqui imitava, vamos dizer assim, simplistamente, a atmosfera primitiva. Então, daqui recombinavam-se essas substâncias, depois elas passavam por aqui, por esse condensador, onde elas seriam resfriadas, e aqui, nesse alçapão, se depositava ali, justamente, aminoácidos, carboidratos e ácidos graxos. Só que, qual era o objetivo do experimento de Miller? Por que ele fez essa maquinaria toda aqui? O que ele queria fazer, reproduzir? Ele queria justamente provar que era possível a formação de moléculas orgânicas em laboratório, a partir das condições existentes na atmosfera primitiva. Tá? Então ele conseguiu ali, fazer aminoácidos a partir, da simulação da atmosfera primitiva. 4. Na antiguidade, alguns cientistas e pensadores famosos tinham um conceito curioso sobre a origem da vida, e em alguns casos existiam até receitas para reproduzir esse processo. O experimento de Pasteur foi importante para a mudança dos conceitos e das hipóteses alternativas para o surgimento da vida. Evidências sobre a origem da vida sugerem que a composição química da atmosfera influenciou o surgimento da vida? Sim, Então, é a combinação de tudo aquilo que a gente viu na questão anterior que fazia ali, condições para que a vida pudesse surgir. Tá? Então, a resposta da número 4 é a letra A. 5. Suponhamos que um dos planetas do Sistema Solar tenha atualmente as mesmas condições que a Terra primitiva deve ter apresentado antes do aparecimento do primeiro ser vivo. Em condições podem ser, então ele quer que dessas condições as que são verdadeiras.
A atmosfera contendo 80% de nitrogênio livre? Não, não tinha isso, né? Não tinha nitrogênio. Tá? Então a atmosfera primitiva não apresentava nem oxigênio, como está aqui falando também na número 3, né? Nem oxigênio, nem nitrogênio. Então os gases que tinham ali eram apenas metano, amônia, vapor de água e o hidrogênio, tá? Então a número 1 está errado. Tempestades contínuas e violentas tinha, então isso aqui sim. Produção de consumo contínuo de CO2 e oxigênio, não tinha oxigênio naquelas condições primitivas, então a 3 está errada. A atmosfera contendo vapor d'água, metano, amônia e hidrogênio, sim, então isso aqui está certo. Altas temperaturas, sim. E presença da camada protetora de ozônio na atmosfera? Não, ainda não tinha ozônio. O ozônio só foi surgir bem depois que os organismos fotossintetizantes começaram a fazer fotossíntese e liberar oxigênio para a atmosfera, é que depois disso é que surgiu o ozônio. Então ainda não tinha na atmosfera primitiva, tá? Então só a 2, 4 e 5. Então a resposta aqui é a letra E. Agora os exercícios contextualizados. Como na Terra primitiva não havia oxigênio livre, os primeiros organismos não deveriam realizar respiração aeróbica. Sim, porque eles eram o quê? Anaeróbicos. Obtendo energia para a sua sobrevivência a partir da matéria orgânica presente no meio. E esse processo se dá o nome de fermentação, né? Então, eles eram anaeróbicos e faziam fermentação para gerar energia. 7. Em 1953, com um aparelho bem engenhoso, o pesquisador Stanley Miller acrescentou um elemento a mais para a compreensão da origem da vida. Reproduzindo as condições ambientais primitivas do seu aparelho, conseguiu obter aminoácidos, sem a participação de seres vivos, tendo usado para isso apenas o quê? Então, o que ele usou lá no experimento dele no laboratório? Ele tentou reproduzir as mesmas coisas que tinham lá na atmosfera primitiva, que era o metano, o vapor de água, a amônia, o hidrogênio e as descargas elétricas. Tá? Então, ali, com tudo isso misturado, ele formou os aminoácidos, né? Alguns aminoácidos, ok? Questão 8. Avanços do conhecimento científico levantaram dúvidas sobre as ideias da criação divina e do surgimento da vida por mecanismos não reprodutivos. Em meados do século XIX, experimentos científicos ocasionaram alterações no entendimento sobre a origem dos seres vivos. Marca alternativa que contempla o experimento que forneceu evidências irrefutáveis de que os seres vivos surgiram somente pela produção de seres vivos da mesma espécie. Se não me engano, a gente já até corrigiu esse exercício aqui, essa questão, no capítulo 16. Tá? Para mim é a mesma questão. Então, aí a questão número 8 vai ser justamente ali, né? Os caldos nutritivos à base de carne foram colocados em frascos com gargalos esticados e curvados, fervidos até sair, né, vapor pelas extremidades, e o resfriamento, as partículas em suspensão no ar foram retidas nas paredes do gargalo. Então, isso aqui está falando de quem, né? Do experimento que Louis Pasteur fez. Tá? Então, aqui com aquele balão, né, com pescoço de cisne, então ele conseguiu fazer o quê? Refutar, então, a abiogênese. 9. Stanley Miller, sob orientação do químico Harold Urey, demonstrou em seu experimento realizado no ano de 1953 que em uma mistura de vapor de água e gases de amônia, metano e hidrogênio submetida a descargas elétricas é possível a formação de moléculas orgânicas ou prebióticas. A partir das condições supostamente existentes na Terra primitiva, a figura a seguir ilustra o experimento descrito. A gente já viu essa figura, né, na questão anterior. Então, com base nos estudos de Miller, na figura podemos concluir que esse experimento apresentou como resultado uma sopa com todas as moléculas essenciais para originar a vida, mesmo que primitiva.
Sim, né? Ele não conseguiu gerar vida, muito menos proteína, mas ele conseguiu gerar ali alguns aminoácidos, tá? E a gente sabe que o conjunto de aminoácidos podem formar proteínas, só que ele só conseguiu fazer aminoácido, não chegou nem a proteína, tá? 10. Um dos mistérios mais difíceis e interessantes envolvendo a origem da vida é a forma exata como o material genético se formou a partir das moléculas simples presentes na Terra primitiva. Pesquisadores têm mais uma razão para pensar que o ácido ribonucleico, que é o RNA, veio antes do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, pelo fato de existir RNA com função enzimática e de o ribossomo ser composto por moléculas de RNA e de proteínas. Um dos experimentos mais famosos sobre a formação de moléculas orgânicas na Terra primitiva foi o de Miller-Urey. Esses cientistas, foram 2 cientistas, tentaram provar a formação de moléculas orgânicas a partir de gases. Com base no texto, podemos concluir que o experimento de Urey-Miller, então, esse aqui foi o quê? Comprovou que as moléculas orgânicas originaram as moléculas inorgânicas. Como RNA, portanto, somente o RNA pode ser originado o DNA. Comprovou que o ribossomo responsável pela síntese das proteínas DNA e RNA foi uma das primeiras organelas originadas por seres vivos. Comprovou que o RNA formado por aminoácidos originou-se antes do DNA formado por nucleotídeos. Não comprovou a formação de ácidos nucleicos apenas de alguns aminoácidos? Aí sim, né? E comprovou que a Terra se originou após a explosão e esse evento foi fundamental para a formação de ácidos nucleicos? Não. Então a gente já sabe que lá no experimento de Stanley-Miller eles conseguiram a produção de alguns aminoácidos, ok? As questões são muito repetitivas, né? Então você já até sabe, né, qual que é a resposta certinha para marcar. Questão 11. A evolução, assim como a replicação do ácido nucleico própria da reprodução e da autopoese, capacidade de auto-organização e autorregeneração dos seres vivos. Então, isso é o que significa, né, a autopoese. É um tropeço para adiante, destinado a protelar a ameaça da dissolução termodinâmica. A maioria dos átomos dos nossos corpos é feita de hidrogênio, o elemento que, com gás, de acordo com os modelos astronômicos, foi explosivamente deslocado para além dos confins do sistema solar interno, quando o Sol se acendeu. Hoje em dia, gases ricos em hidrogênio, como a amônia, existem não apenas nas atmosferas dos gigantescos planetas externos, mas também no sistema solar interno, onde a vida os preservou com a mesmíssima estrutura desde que começou a se manter e a se reproduzir. A vida estabelecida no planeta Terra apresenta uma base físico-química, presente possivelmente em outros refúgios do universo. Ao considerar as condições necessárias para se reconhecer cientificamente a possibilidade de vida em outro planeta e com base no padrão terrestre, é possível concluir que, letra A, a presença de moléculas com base em cadeias de carbono, de água e de forma líquida e de uma fonte de energia é considerada como condição essencial para uma possível biogênese? Sim, né? Então aqui já é a resposta. Matéria orgânica, né, serve ali de geração de energia para qualquer ser vivo, ok? 12, novamente aquela figura, né, do experimento de Stanley-Miller em laboratório, tentando ali reproduzir as condições da Terra primitiva. O experimento realizado pelo pesquisador Stanley-Miller com a utilização de aparelho que simulava as condições da Terra primitiva foi de grande importância para a obtenção dos conhecimentos relacionados à origem da vida. Isso se deve ao fato de
simular de forma precisa as condições da atmosfera terrestre primitiva, identificando desse modo as moléculas inorgânicas que permitiram o desenvolvimento de organismos vivos? De forma precisa não, ele chegou perto, tanto que ele nem conseguiu reproduzir os coacervados, né? Ele reproduziu o que ali? Ele reproduziu aminoácidos, né? Que fica bem antes da formação de um coacervado. Letra B. Permitir a identificação das moléculas de ácido desoxirribonucleico, moléculas primordiais necessárias à formação dos primeiros seres vivos a habitarem a Terra primitiva? Não, né? Não tinha DNA ainda, né? Fazer justamente a formação de DNA? Não, tá errado. C. Demonstrar a possibilidade da síntese de compostos orgânicos sob supostas condições abióticas da Terra primitiva? Sim, né? Ele tentou simular o que tinha lá para justamente formar, né, a vida. Então essa aqui é a resposta. Stanley Miller, no início da década de 50, montou um experimento que hoje é um dos suportes da hipótese da origem da vida na Terra, expondo uma mistura de gases prováveis na atmosfera primitiva e descargas elétricas. Analisou durante esse experimento as concentrações de determinadas substâncias dentro do sistema. O gráfico a seguir mostra a relação entre algumas dessas substâncias. Então aqui, ó, a amônia, que era a concentração, né, que tinha ali na Terra primitiva, então tinha bastante amônia. Então, conforme essa amônia foi sendo utilizada, os aminoácidos, ó, foram surgindo. Então, a partir desses dados, Miller pôde concluir que era possível, né, obter matéria orgânica a partir de moléculas existentes na atmosfera primitiva, como a amônia. Então, a resposta aqui é letra C. 14. O gráfico adiante representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera, que é esse aqui, né? Que é o que tem atualmente. E os demais valores indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. Então, na Terra primitiva, não tinha oxigênio. Então, o aparecimento da vida aqui, ó, a vida, os organismos que apareceram ali, eles apareceram antes do oxigênio surgir na Terra. Então, eram organismos o quê? Anaeróbicos. Olha quando começou a surgir, ó, oxigênio. Foi daqui, ó, com o começo da fotossíntese. Porque um dos produtos finais da fotossíntese é justamente o que? O oxigênio. Então, ó, olha aqui o gráfico mostrando quando que ele começou a surgir. Então, ó, a vida, os organismos já existiam antes do oxigênio. Aí, conforme vai fazendo fotossíntese, né, vai aumentando até chegar ao que a gente tem atualmente, né? Aí, com o surgimento também do oxigênio, surgiu o ozônio, né? E assim por diante, tá? Então, de acordo com o gráfico, é correto afirmar o quê? Que as primeiras formas de vida surgiram na ausência do oxigênio. Certinho. Muito fácil, né? Tem gente que quando vê uma questão com gráfico assim, ó, acha que a questão é difícil demais e não consegue prestar atenção ou então entender o gráfico, aí acha que é difícil e não faz a questão. Mas a resposta da questão está justamente no gráfico. Se você conseguir olhar aqui direitinho e analisar ele com cuidado, a resposta está ali, você acha ela muito facilmente. Questão 15. As áreas numeradas do gráfico mostram a composição em volume e a aproximada
aproximada, né, dos gases da atmosfera terrestre, desde a sua formação até os dias atuais, considerando apenas a composição atmosférica e isolando os fatores que podem se afirmar que. Então aqui ó, tem as cores aqui embaixo mostrando quais são os gases, né, que tinha ali na atmosfera primitiva. Então ó, o vermelhinho aqui, metano, hidrogênio, né, e nitrogênio. Aí tem aqui os tons de vermelho, mas não consigo nem ver esses tons aqui. Para mim tá tudo vermelho só. O azul é vapor de água. Aí aqui o roxinho, né, é o gás carbônico e o amarelo aqui é o oxigênio. Tá? Então, conforme eles, né, foram surgindo ali e passando o tempo, aí foram surgindo outras coisas, até como o oxigênio veio surgir bem depois, né? No início mesmo, só tinha ali o que? O metano, o hidrogênio, o vapor de água, né? Aí depois começou a surgir ali o gás carbônico e o oxigênio, tá? Então é só você ver aqui a escala de tempo e aqui a concentração, né, em porcentagem da composição desses componentes químicos aqui embaixo, tá? Então, o gráfico demonstra que não havia oxigênio, né, cerca de 2,9 bilhões, tá aqui, ó, de anos. Portanto, não há fósseis de seres aeróbicos anteriores a essa época, que é o que vai falar aqui, né? Não podem ser detectados fósseis de seres aeróbicos anteriormente a 2,9 bilhões de anos. Verdade, não tem como você detectar esses fósseis, tá? Tá, número 1 está certa. 2. As grandes florestas poderiam ter existido aproximadamente 3,5 bilhões de anos? Não, né? Porque essa está incorreta, porque há 3,5 bilhões de anos a composição, né, de oxigênio ali não existia ainda, veio surgir depois com os organismos fotossintetizantes. E florestas seriam justamente eles que iam, né, fabricar esse oxigênio. Então, na atmosfera era zero, como é que ia ter planta ali fazendo fotossíntese se tinha zero concentração de oxigênio? Uma coisa não tem como, né, existir com a outra, tá? Então, não há possibilidade de existirem grandes florestas, tendo em vista que a sua atividade fotossintética colocaria grande quantidade de oxigênio na atmosfera nesse período. E lá estava zero de oxigênio, então não tem como, então essa aqui está errada. O ser humano poderia existir aproximadamente 2,5 bilhões de anos? Se nem as plantas existiam para fazer o oxigênio, para suportar ali, né, encher a atmosfera, 2,5 bilhões de anos não tinha oxigênio suficiente para uma pessoa respirar, né? Então também não. Só uma que está certa, tá? Então, nessa época aí, mais ou menos devia ter uns 10% só em relação aqui ao gráfico, tá? A concentração aqui, ó, muito pouca de oxigênio. Então, 10% só, quantidade muito baixa de oxigênio, né, para suficiente ali para a pessoa respirar. Então não tinha como existir ser humano naquela época, ok? Agora os exercícios de aprofundamento. Ouvintes de rádio em pânico tomam drama de guerra como verdade. Com essa manchete, o jornal The New York Times, de 10 de novembro de 1938, relatou o que aconteceu nos Estados Unidos na noite anterior, quando foi narrada pela rádio CBS uma história fictícia sobre a invasão por marcianos de uma pequena cidade do estado de Nova Jersey. Marte sempre fascinou os cientistas porque, mesmo que lá não existam homenzinhos verdes, esse planeta parece apresentar entre o sistema solar as condições mais propícias à vida. Recentemente foram enviadas sondas espaciais para procurar indícios de vida em Marte. Comparando-a com a origem da vida na Terra, indique que condições seriam fundamentais para o surgimento de vida em Marte. Ora, as mesmas condições que tinham na Terra primitiva para quando surgiu a vida. Então tem que imitar a mesma coisa, né? Então,
A atmosfera de Marte deveria ter as condições existentes na Terra primitiva, quando se originaram os primeiros seres vivos, ou seja, tem que ter amônia, metano, hidrogênio, vapor de água, descargas elétricas, né, para poder misturar isso tudo e contar com a sorte, cruzar os dedinhos para que essa arrumação aconteça e surja a vida, né? Então, esses gases em temperaturas adequadas, com as descargas elétricas e radiações, teriam reagido formando as primeiras moléculas orgânicas. São coisas muito difíceis para acontecer ao acaso, tá? Então, é complicado você entender ou acreditar que a vida surgiu ao acaso. 17. A hipótese de que as moléculas complexas, semelhantes às que formam os seres vivos atuais, poderiam ter sido formadas nas condições da Terra primitiva, tem sido testada por vários cientistas, entre os quais Stanley Mirley e Sidney Fox. Sobre esse assunto, responda: quais os gases que constituíam a atmosfera da Terra primitiva? A gente já até falou na questão anterior, né? Então, metano, amônia, o hidrogênio e o vapor de água. Quais eram essas moléculas? Compostos orgânicos, como aminoácidos, que formariam proteínas, né? E dali para frente se especializando para formar a vida. E qual foi o resultado, né, da experiência de Fox? Ele obteve proteínas aquecendo uma mistura de aminoácidos. Porque conjunto de aminoácidos forma proteína. Então, ele ali fazendo uma reação química, ele conseguiu, né, formar algumas proteínas com a matéria-prima, que é o aminoácido. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.